Teodoro, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo jóia. Graças a Deus. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí na nossa live. Sim, Vamos começar aí, né? Mais uma semaninha, graças a segunda-feira. Vamos Deus. começar com o Gota de Paz. Vamos lá. Gota de Paz, mensagem 21. Acreditando mais em você. Quando tudo parecer que nada vai dar certo, não se desespere. Ore com muita fé. Espere e acredite em Deus e em você. Quando você não acreditar mais em você mesmo, as coisas ficarão mais difíceis. Acredite e confie somente na providência divina, pois nada além dela ou seus mensageiros poderão te ajudar. Quando você estiver desorientado, com pouca fé ou descrente, achará que o santo na sua casa não faz milagres, conforme o dito popular. Mas isso não é correto. Quando na verdade é você que não está com a fé suficiente que precisaria ter, e achando que recorrendo à casa do seu vizinho, o santo da outra casa seria, por assim dizer, mais forte e irá resolver o seu problema. Ledo engano, pois a providência divina está atenta, vendo suas dificuldades, que são provas necessárias para o seu aprimoramento. Nunca solicite Deus para eliminar ou diminuir suas provas, mas solicite a Ele para dar-lhe coragem para enfrentá-las. Acredite em você, saiba que milagres não existem. Bom, fala bastante coisas, né, nessa mensagem. Acho que é o principal aqui, a gente nunca perder a fé, né, na espiritualidade, na fé em Deus. Ensina também aqui no finalzinho que a gente não pode pedir para acabar com todos os problemas da nossa vida, né? A gente tem que saber o que pedir também, né? A gente tem que pedir, sim, forças para superar, nós mesmos superarmos os nossos problemas. E é sempre acreditar, né? Nunca perder a esperança, nunca perder a fé. Por mais que pareça que não é espiritualidade, ou é o acaso que resolveu um problema nosso, tenha certeza que sempre tem o dedinho aí dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos, né? Que vêm, nos influenciam e nos ajudam a superar as provas dessa vida, né, Oswaldo? sim. Ele fala da fé, a fé, né? Fé é bastante interessante, né? Ontem ao estudar para hoje, apareceu uma parte que ele dizia a diferença entre crença e fé. É crença, você acredita em alguma coisa, mas você esquece, deixa passar. Fé, ele diz, é aquilo que te move, né? Que te leva a fazer algo. Então é bastante interessante essa. Muitas pessoas querem, né, ter fé em Deus, mas a dúvida, né, acaba aparecendo na pessoa, né? Ele fala assim, a dúvida acho que é o principal oponente da fé, né? Você acredita, você tem fé, mas ao mesmo tempo pode dar errado, né? E aí existem alguns livros que foram escritos, né, que as pessoas vão chamar desses livros de autoajuda, que várias pessoas ensinam, né, a fé no acreditar sempre, de levar até o fim aquilo que você quer que aconteça. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele é o capítulo 19, que nós vamos estudar ainda para frente, que ele fala, né, do capítulo que fala de fé. E ele fala bastante isso, né? Allan Kardec, com os espíritos, ele tenta explicar essa ideia, né, da fé, do acreditar, mas no entender o que é possível e que não é possível. Né? Por exemplo, você foi falado aqui, né? Nunca solicitar Deus ou pedir a quem quer que seja para que tire ou diminua suas provas, né? E sim pedir força para poder vencer. Quer dizer, já é um baita ensinamento, né? Eu vou ter problemas na minha vida, eu vou ter dificuldades, mas acreditando em Deus, tendo essa fé em Deus, eu supero. Né? Ele fala nunca desistir, né? Vai falando várias coisas de criar força dentro da gente, né? Porque algumas pessoas dizem,
fé em Deus eu até tenho, eu não tenho é em mim, né? É uma coisa, às vezes, bastante difícil, né, para a pessoa. Mas eu falo assim, depois que eu conheci, né, o Espiritismo tem muito tempo, a gente ainda vacila em algumas coisas, mas uma das coisas que eu, assim, eu não perco é fé. Agora, como diz, a fé que Allan Kardec ele vai ensinar através dos Espíritos, ele fala a fé raciocinada. Da gente entender até onde eu posso, até onde eu não posso. Eu conhecer os meus problemas, porque muitas dos nossos problemas, nós temos o problema, a gente não sabe nem o que é, como que ele é, a gente já joga para Deus. Sempre brinquei, né? Eu falo para as pessoas, eu aprendi isso, eu falo assim, você acredita em Deus? E a pessoa, na primeira resposta que ela diz é, eu acredito, sim. E eu falo assim, e você sabia que Deus acredita em você? A pessoa para assim, né? Mas como assim? Sim, né? Porque se nós estamos encarnados, se nós estamos vivendo, significa que Deus acredita na gente. Se ele permitiu, né, para nós que já vamos aprendendo sobre a reencarnação, se Deus permitiu a gente estar aqui encarnado, se Deus permitiu que a gente viesse para esse mundo, significa que ele acredita na gente. E o que a gente faz? A primeira coisa que eu faço, eu jogo para ele de volta. E na verdade não é isso. O que Deus quer de mim é que eu vença. Todas as minhas dificuldades, todos os problemas. Vão deixar de existir problemas nessa vida que nós estamos e no aprendizado que nós temos? Não. Agora, cada vez que nós aprendemos, cada vez que nós superamos uma dificuldade, é ponto para gente. Quer dizer, é uma força que eu ganho para. Só que a gente esquece muito rápido, né, as nossas preces atendidas ou as dificuldades superadas. Porque eu supero hoje, ela surge depois de amanhã, eu já estou de volta no mesmo local, já ali reclamando, já blasfemando, já com dúvidas. Né? Mas peraí, né? O pessoal fala, tem até uma palavra que as pessoas usam bastante, né? Aquele Deus que te sustentou ontem, ele vai te sustentar hoje. Só que o que nós não podemos fazer é achar que Deus é responsável por todos os nossos problemas. Ou, ou é ele que tem que resolver. Pode falar. Dou um exemplo aqui meu, assim, eu particularmente, depois que eu aprendi o Espiritismo, eu tenho muito mais. Você falou da diferença de crença e fé que você estava falando. Eu tenho muito mais crença do que fé, na verdade. Por quê? Porque eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na espiritualidade, acredito porque a gente estuda e tal. Mas na hora que o bicho pega, na hora que você está passando por dificuldade, não tenho aquela fé que Deus está do meu lado, que a espiritualidade está do meu lado. Eu não consigo sentir isso no momento de desespero. Só que quando passa esse momento de desespero, e a espiritualidade com certeza me ajuda, Deus me ajuda, tudo me ajuda, essa crença que eu tenho faz a minha fé crescer um tiquinho. Então eu vejo que a minha crença faz a minha fé dia a dia se tornar maior. Claro que há 10 anos atrás eu tinha a mesma crença, só que a minha fé era um pouco menor. Hoje já é maior, mas não é ainda o suficiente a ponto de eu passar por uma situação difícil, passar por uma perda familiar, por exemplo, e eu ter fé que realmente é aquilo que eu acredito. Não sei se dá para entender. No momento que você está passando pelo aperto, parece que tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você acredita, parece que não funciona. Mas depois que passa pela situação, né, você viu que realmente você foi ajudado, foi amparado, aí a sua fé só fica maior. E na próxima aprovação que eu vou abater, com certeza a minha fé é um pouco maior e eu vou sofrer um pouco menos. Eu acho que essa é a evolução da fé. A fé não se receita, né? Você tem que ter fé, porque Deus existe, Deus está te ajudando. Fé você sente, né? Então o sentimento meu é cada vez maior, mas é bem pouquinho. Toda vez é bem pouquinho. Por isso que eu sofro tanto, às vezes, quando passo por dificuldades bobas na vida, né? Na verdade, você falou, acho que a palavra certa a gente vem falando bastante, né? O que nós não temos, na verdade, é a experiência, né?
Experiência para ser, vamos tentar entender assim. Quando a gente fala em espiritismo, nós vamos falar na evolução, e a evolução nada mais é do que um espírito vivendo uma sequência, né? Hoje nós somos uma sequência desde que nós fomos criados por Deus, e aquilo que nós temos de bom significa é aquilo que nós evoluímos, e o que nós não temos ainda é aquilo que nós não aprendemos. Então, onde nós vamos vacilar? Naquilo que a gente não tem a clareza ainda, né? Que eles falam assim, é aquilo onde a gente não tem essa fé. Fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer. Só que ela não pode ser algo enganador, né? Eu tenho que ter, eles chamam de fé raciocinada. Eu tenho que colocar essa fé num pensamento de falar, não, mas espera, isso que eu estou querendo é impossível. Alguns falam assim, tudo é possível aquele que crê, né? Foi dito por Jesus, tudo é possível nessa fé e nesse acreditar. Só que tem certas coisas que não são possíveis de acontecer, que nós vamos precisar, por exemplo, né? Fala assim, a morte do corpo carnal aqui na Terra é algo que não se muda, que ele é uma lei da natureza. Então não adianta eu pedir para Deus que uma pessoa, né, que mais eu gosto na minha vida, lá, meu pai, minha mãe, esse ou aquele, que ele não venha a morrer, que ele vai viver eternamente, ele não vai viver aqui na Terra. Então isso eu tenho que ter claro na minha mente, que não adianta eu ter fé que entendeu? Alguma coisa ela não é possível porque ela é uma lei, né? Até alguém brinca, né? Que fala assim, é a mesma coisa que eu falo assim, eu gosto muito da noite, eu não gosto do dia, então eu vou rezar a Deus para que o sol nunca mais venha a nascer aqui no planeta Terra. Isso não é, porque o plano, o planeta, né, as galáxias próximas, elas foram criadas para que existisse dessa forma. Então não adianta eu, por mais fé que eu tenha, acreditar que aquilo é possível de acontecer. E outras coisas, né, que a gente vai percebendo, que os ensinamentos de Jesus eles vão nos ajudando a fazer isso, né? O pedir a Deus, né, a gente fala assim, tudo que eu peço a Deus eu vou conseguir, não. Mas aquele que não for egoísta, que não for algo que seja só para o meu benefício, ele é mais possível de acontecer. Né? Então, quando a gente vai, essa é a ideia de Jesus, né? Esse ensinamento. Jesus vem à Terra para quê? Para nos ensinar sobre Deus, para nos ensinar sobre as leis, para nos ensinar como essas coisas funcionam. Então, ele mesmo dá as dicas do que é possível e do que não é possível. Uma das coisas que o Espiritismo vai fazer, e é uma das coisas que Jesus fala, ele fala: existem leis no universo. Então as coisas vão acontecer dentro da lei. Fora dessa lei não é possível de acontecer. Então a primeira coisa que eu tenho que conhecer, como a gente disse, são as leis. Os mecanismos que isso, o que é possível e o que não é possível. Então não adianta eu pedir uma coisa aparentemente impossível. Né? Quando se fala em milagre, as pessoas falam assim, milagre é algo assim sobrenatural que acontece. Não é. As coisas que algumas pessoas vão chamar de milagres para ela, porque ela acha impossível de acontecer, nós vamos perceber que Jesus ensina que coisas são possíveis de acontecer. Mas por nós não acreditarmos, não termos esse conhecimento, quando ele acontece, a gente fala, nossa, milagre. Porque é algo que eu não acho possível de acontecer e acontece. E é até interessante, né, que eles falam assim, a conversa é entre eu, né, entre mim e Deus. Eu posso pedir tudo a Deus. E ele, dentro da sua lei, se é possível ou se não é possível. E aí eu fico falando assim, não, isso não é possível, não sei. Tem coisas que são impossíveis dentro desse raciocínio que a gente falou. De não ser possível dentro dessas leis de Deus. Mas o restante, só Deus sabe. Mas quando a gente começa a entender melhor, né? Eu falo assim, entender Deus, que é bastante difícil, mas entender os mecanismos que Deus criou, isso Jesus nos ensina e o Espiritismo nos ajuda a entender de forma melhor, a gente
passa a viver a vida sem ficar buscando coisas impossíveis. Né? Eu vou trabalhando dentro daquilo, fica muito mais fácil viver. E não que não possam acontecer algumas coisas que a gente vai falar, nossa, milagre. Mas eu tenho que entender dentro desse raciocínio como que funciona essa lei. Se o que eu estou pedindo é justo. Como a gente fala assim, quando eu começo a estudar, e é por isso interessante o Espiritismo, eu falo assim, nós viemos à Terra permitido por Deus. Porque Deus acredita em mim, né? Eu brinquei lá, né? Você acredita que Deus acredita em você? O que ele acredita? Ele acredita que o ser que ele criou é capaz de sair dos problemas nos quais ele se encontra. Mas ele só se encontra nesses problemas porque ele precisa passar por aquilo ou ele está devendo para a lei de Deus. Quando isso for solucionado, por isso que às vezes as promessas de Jesus, a gente falou na semana passada, né? Os judeus não acreditavam em reencarnação, naquelas coisas todas. Eles acreditavam que as coisas aconteciam aqui, nas coisas materiais. Quando Jesus vem e o Espiritismo ele vai evoluindo, ele vai mostrando para nós que tudo aquilo que a gente espera alcançar, a gente não alcança na Terra. Mas como nós somos materialistas, nós só queremos as coisas que tem na Terra. Nós não somos capazes de pensar num mundo espiritual onde não tem doença. No mundo espiritual onde não vai haver briga, disputas, posses. Você imagina o ser humano vivendo sem isso? Sem querer tirar uma coisa do outro, sem o egoísmo, sem a inveja, sem o ciúme. Seria, como diz, né, a maravilha, o paraíso, né? Então, quando Jesus oferece algo, é algo que nós não enxergamos, mas que nós desejamos. Um mundo onde não houvesse disputas, onde não tivessem brigas, onde as pessoas não quisessem, né, prejudicar umas às outras. Esse é o mundo ideal. Mas enquanto isso não acontece, eu sou obrigado a conviver com isso, e é isso que tira o meu sossego. Então ele fala assim: isso é possível, um mundo melhor? É. É possível agora? Não. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Mas eu, o meu, por isso que Jesus fala, né, que o reino dos céus, ele está dentro de cada um de nós. É estranho, né? Como assim dentro de mim? Está nesse acreditar em mim. Nesse acreditar, mesmo que o mundo esteja caindo, as coisas estejam acontecendo, eu estou ali firme no meu propósito. Eu acredito que eu vou sair daqui, eu vou vencer isso. Um dia nós vamos nos encontrar num outro mundo, um mundo melhor, que essa humanidade vai evoluir. Quem consegue imaginar assim? Ninguém. Mas é o mundo prometido, a terra prometida, né? Que os judeus achavam que era aqui mesmo, mas é uma terra prometida, um local onde Jesus está, onde os espíritos vivem de boa, como diz. Agora ele fala assim, por que as pessoas desencarnam e ficam por aí, vão para aqueles lugares? Porque elas ainda têm a necessidade disso. Tem pessoas que não vão conseguir viver num lugar, né? Não vão conseguir viver num lugar onde não haja discussão, não haja briga, não haja disputa, não haja, né? Para muita, por isso que as pessoas falam, para muita gente o céu é um lugar horrível. É um lugar que não acontece nada, muito pessoas boazinhas, gostando uma das outras, não tem treta, não tem briga, ninguém querendo tirar nada do outro, que mundo horrível. Para algumas pessoas, o mundo espiritual bom, esse que a gente fala, não, ele não dá certo. Por isso que as pessoas vão parar em zonas inferiores, aonde? Onde tem a droga, onde tem a bebida, onde tem a bagunça, onde tem a briga, a treta, os inimigos. Porque a pessoa ainda não conseguiu achar dentro dela esse mundo possível dela viver em paz. Porque ela não faz a paz nesse mundo. Ela fica esperando que os outros, na verdade, façam. Na verdade, é mais ou menos isso. A gente se alonga um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Vamos lá? É mais ou menos isso. Sim. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite.
e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 14, só para sintonizar quem está Sim, acompanhando pelo Evangelho, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. sim, A gente está no parágrafo 5º, sim. que se intitula aqui Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então vou fazer uma breve leitura aqui e o Oswaldo faz a explicação logo em seguida. Quem é minha mãe e quem são meus? E tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e ele disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eles disse: Minha mãe e meus irmãos, porque disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Passagem está em Marcos, mãe e Mateus. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecer do outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com um princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos poucos avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhe haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até de certo ponto das prevenções dos seus inimigos, e certo de resto que acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse, positivamente, que não acreditavam nele. Quando a sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho o que fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença
que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Vai ter aqui nós outros, Isso, 7, né? é. Na verdade é bastante interessante, né? Que esse capítulo ele fala de mãe e de irmãos de Jesus, né? Mãe de Jesus, muito difícil, né? De você não saber quem é, né? É um nome bastante falado, mais falado no catolicismo do que nas outras religiões, né? Ela é venerada na religião católica. Duas passagens aqui, né? Na verdade, uma passagem mais que estão em Mateus e em Marcos, e que Lucas também cita bastante Maria, mas essa passagem que aparece aqui é bastante interessante, né? Jesus começa, segundo o, o Evangelho, segundo o Novo Testamento, a cumprir uma missão a partir dos 30 anos de idade. Dizem por motivo, né? Porque a pessoa já era reconhecida, era madura. A gente sabe e é citado uma parte bem pequena que Jesus, muito novo, né, com a idade de 12 anos, já tinha todo o conhecimento, né? Foi uma das passagens que, né, acontece. Maria sente a falta de Jesus numa festa que eles vão em Jerusalém e na volta ela não encontra Jesus. Jesus não está na multidão. Ele saiu em quantidade de pessoas, né? Como se fosse uma procissão e iam até a festa, depois voltavam para suas cidades que eram, né, às vezes um pouquinho distante, indo a pé, como diz. E acho que José, né, o pai de Jesus, volta e encontra Jesus ensinando com 12 anos, debatendo temas com o pessoal do templo. Então ele tinha conhecimento, só que para começar a missão ele tinha que estar numa idade adulta e madura. Então ele começa com 30 anos. Ele começa a sua missão indo buscar, né, e montar a sua equipe, vamos dizer assim, né, juntar os apóstolos, aqueles seguidores que auxiliariam ele na sua missão. Logo após ele reunir os 12, os 12 seguidores, né, os 12 apóstolos, é que acontece isso. Ele vai até a casa, dá a entender que é a casa dele. Só que nesse momento, né, quando Jesus praticamente começa a sua missão, já começa em torno dele a aglomerar pessoas, né? Uma multidão começa a seguir Jesus. Aonde ele vai, tem uma quantidade de gente junto. Ele não tem mais sossego a partir do momento que ele começa a sua missão. Ele acabou de reunir os apóstolos, ele vai para esse lugar, ele está lá, né? É citado aqui que eles foram para fazer uma refeição, né? Que acho que foram almoçar, ele levou os apóstolos, vão comer alguma coisa, né? Porque ele ia começar a missão de ir de cidade em cidade, sem dormir, sem comer, às vezes, né? Passando, andando dias e dias, indo de uma cidade para outra. E nesse momento os reúne, diz que reúne-se uma multidão, né? Tá. Uma quantidade de pessoas que, assim, fica impossível de se aproximar. E diz aqui, é dito, né? Que alguém vai lá e fala assim: ah, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E aí é onde surge, né, essa fala. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para todos, já começando os seus ensinamentos, né? Mostrando para as pessoas que nós todos somos irmãos, né? Que nós vivemos numa fraternidade, que apesar de a gente nascer numa família, nascer num grupo, a gente como diz, né? Todos nós somos irmãos. Então ele já começa ensinando isso, né? E aí, passado isso, né? Então nós vamos encontrar, como a gente diz, em Marcos, capítulo 3, 20 e 21, 31 a 35, e em Mateus 12, de 46 a 50. Por que é citado sempre isso, né? Você mesmo fala, o estudo de Allan Kardec tem uma passagem, tem o nome de um capítulo, uma passagem do Evangelho,
citado aonde está isso, e depois vem a explicação que Kardec retirou estudando com os espíritos. Então, se a gente for procurar. Aqui, pessoal, mas já estava. Já botou, Zó. Sim, deu, travou sim. Tá. Então nós estávamos. Deixa eu ver Pode quantos falar. votaram. Deixa eu ver, pessoal. Deixa eu votar mais um. Falta 5. Nós estava em 10 ou 12. É, 12, né? Vamos ver se todos conseguem entrar. 7, 8. Tem mais alguém? 9, 10. Aí, já dá para. Vamos ver se vem mais alguém. Alguns têm mais dificuldade, às vezes, de achar. Tá, nós vamos continuando. Então, a gente estava falando, né, da missão de Jesus, dos apóstolos, e de como, né, Allan Kardec estuda. Então, ele coloca essas duas passagens que estão, como eu falei, em Marcos e Mateus. Ele diz, né, que Jesus, nesse ensinamento, né, ele está mostrando o ensinamento, né, de que nós somos todos irmãos, tentando mostrar que, independente de ter uma mãe, de ter irmãos, ele tinha uma missão. É bastante interessante. Jesus vive a vida dele normal, aparentemente, né, normal que a gente diz, né, porque não aparece tanto dele, e depois vai começar a aparecer quando ele começa a sua missão. Quando ele começa a sua missão, né, ele não deixa de gostar da sua família. Mas o mais importante para ele naquele momento era essa missão pela qual ele veio. Então, né, Allan Kardec vai começar assim: certas palavras ditas por Jesus, né, que é a partir do item 6 aqui, ele fala assim: certas palavras ditas por Jesus são estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade. Olha que interessante que ele diz aqui: inalterável benevolência para com todos. Sua bondade e inalterável benevolência, né? Em fazer o bem para todos. Nós vamos ter, acho que no capítulo 23 do Evangelho, né, ela chama, acho que, moral estranha, ali eles vão pegar algumas passagens, Allan Kardec vai pegar algumas passagens de Jesus que ele diz algumas coisas que parecem que ele está falando muita besteira. Né? Tanto que aqui, né, os irmãos dele querem prender ele porque acham que ele está, eles usam o termo aqui, perdido o espírito, que na tradução, que ele estava louco. Jesus está vivendo normal, igual a todo mundo. E de repente ele reúne um grupo de pessoas e começa a sair de cidade em cidade, falando sobre Deus, falando sobre, né, reino dos céus, aquela coisa. A primeira coisa que aquele que não conhece, que não está um pouco inteirado, que não tem evolução, vai falar: tá louco, enlouqueceu. E aí um cara bom, um cara que só faz o bem, né? Você conhece falando com uma bondade absoluta. E aí ele começa a falar assim: mas quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fala assim: bebeu. Certeza, fumou alguma coisa para estar falando. Não, ele estava começando a ensinar, né? Começando a sua missão. E lógico que quem não está acostumado com isso vai achar estranho, alguma coisa está errada. Ninguém entendia. Estranho, né? Não, eu falo assim, estranho, a gente. Né? Sim, eu falo assim, eu falo sempre, vamos sempre citar isso, nós estamos aqui estudando Jesus, mas eu falo assim, tem um monte de pessoas que não têm ideia do que, o que Jesus falou. Quais foram as coisas que Jesus ensinou? Porque a gente tem que Jesus é bom, que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus, eu peço bênção, eu peço oração, eu peço para que Jesus me ajude, mas ninguém tem ideia do que ele fez, ou do que ele veio fazer. Se para nós que estamos hoje acreditando em Jesus, que diz, né, dizemos a todo mundo que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, é difícil entender o que ele pede para a gente, porque é que as pessoas daquela época, que tinham muito menos conhecimento do que nós, não vão achar estranho. Só que ele tinha um propósito, que era esse propósito de ensinar as coisas de Deus, que nós vamos ainda mastigar e estudar durante um bom tempo e não vamos aceitar. Allan Kardec fez esse trabalho de mastigar para nós e trazer para nós melhor ensinado. Então ele diz assim,
certas palavras ditas por Jesus vão parecer contraditórias com a sua bondade e inalterável benevolência para com todos. Ele diz, os incrédulos, os ateus, ou aquelas pessoas que não aceitam Jesus e não acreditam, vão falar que, imagine, como fala tanto desse Jesus, você sabia que Jesus renegou a mãe dele? As pessoas vão falar, né? Então, ele diz assim, os incrédulos não perderam a oportunidade disso, né? Fazendo uma arma, né? Disso uma arma dizendo que Jesus se contradizia. Tem um monte de gente que fala, Jesus tem uma hora que fala uma coisa, depois ele vem falar outra. Ele fala que vem trazer a paz, mas ao mesmo tempo ele fala que vem trazer divisão. Ele vai arrumar briga dentro de famílias, alguma coisa louca, né? Então ele diz assim, um fato, Allan Kardec já coloca assim, um fato irrecusável, que não dá para recusar, é que sua doutrina, ou seja, aquele ensinamento que ele nos trouxe, tem por pedra angular, né, principal, a base de tudo, base principal, lei de amor e caridade. Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo a ti mesmo. Esse é o principal mandamento, é pedra angular. Amor, caridade é o principal ensinamento. Né? Diz assim, é a lei de amor e caridade. Mas espera aí, se é lei de amor e de caridade, né, como é que ele começa a falar umas coisas dessas? Né? Então, diz assim, então ele não poderia, na verdade, destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro. Se é amor e caridade, como é que ele vai renegar a mãe dele? Tem contradição nisso, aparentemente, né? Se a gente analisar só por esse contexto, tem contradição. Mas uma pessoa que ensina amor e caridade não vai se contradizer. Ele não vai mudar o seu ensinamento. Ele diz assim, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa? Que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que lhe atribuíram ou foram mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são dele. Vão haver coisas que você vai falar, Jesus disse isso. Você tem que tirar desse ensinamento e entender o que é que Jesus quis dizer. Porque se você tem como base um ser que ensina amor e caridade, amar a todas as pessoas, e nós estamos entrando nesse capítulo 14, vindo depois dos ensinamentos de amar ao próximo, amar os inimigos, e saber como amar os inimigos, como amar a esses inimigos e ao próximo. Ele entra no pai e mãe. Pai e mãe não deixam de ser nossos próximos, apesar, por isso que nós vamos estudar nesse capítulo, laços de sangue e laços espirituais. Então, a gente tem que provar assim, mas se o cara ensina amor, se ele disse algo relacionado a isso, ele não está se contradizendo. Ele está tentando ensinar alguma coisa que nós não somos capazes ainda de entender. É impossível para nós ainda, materialista, amarmos o outro, o vizinho, a outra pessoa que nós conhecemos, mais do que os nossos, dos seres que nós gostamos, né? Que nós temos dentro de casa. Para Jesus, não. A evolução dele não tinha isso. Né? Então ele diz assim, ele entra no item 7 dizendo assim, causa estranheza, com razão. Para quem não tem o conhecimento e não foi buscar, né, juntar as coisas, entender por que está dizendo isso, vai causar estranheza. Espera aí, mas Jesus amava, disse que era amor, amor, amor. E a primeira chance que ele tem, ele diz, né, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como assim, né? Vai causar estranheza. Com razão. Ele diz assim, Jesus mostrar nesse caso, olha o que o Allan Kardec usa aqui, ele diz assim, nesse caso, tanta indiferença para com seus parentes. E além do mais, renegar sua mãe. Se a gente estudar e for até o fim depois do ensinamento de Jesus e o encerramento dos evangelhos, nós vamos perceber que não. Em nenhum momento ele renegou a mãe dele. Mas se a pessoa pegar esse trecho separadinho aqui do evangelho, vai falar, ô Jesus é louco, alguma coisa está errada aí. Eu acho que depois no mesmo
no mesmo nível de amor à mãe e a todos, né? Uma coisa que a gente nunca, acho que nessa encarnação com certeza não, mas às vezes demora muito para a gente ter esse sentimento de amar tanto o próximo, o seu vizinho, como a sua própria mãe, né? Que deveria Então, ser o certo, né? o ensinamento dele era esse. Você tem que amar tanto seu pai, sua mãe, como aquele que está, né? Para a maioria das pessoas isso é difícil. Aquele que está na prisão, É, o aquele que suprador, está o caído na pedófilo. rua, aquele que você briga de vez em quando e você não quer mais ver. Para ele, estão no mesmo nível. O que faz diferença, que nós vamos entender depois, é o nosso, com alguns nós temos laço sanguíneo hoje, né? E com outros nós temos laços espirituais. A evolução de Jesus, né? A gente sabe, ele é, né, e era quando veio um espírito puro. Nós somos espíritos ignorantes. Então, lógico que não vai bater o entendimento que ele tem das coisas com a da gente. Se alguém falar pra gente que a gente tem que amar aquelas pessoas que mataram, que estão na cadeia, o que a gente vai falar? É. Que não dá, que é impossível. Mas É igual pela a gente, lei de é igual a Deus. gente falar de física nuclear com um professor de física e a gente entender só um pouquinho do que. Isso, a gente não vai entender. Mas a gente fala assim, mas a gente até entende, né? Que Jesus falar, né? Ele fala assim, naquela parte da caridade, ele fala, né? Estive preso e não fosse me visitar. Estive com fome, com frio e não foram me levar comida e nem me levar roupa. Andei nu e não me vestiste. E aí os apóstolos perguntam para ele, mas quando foi que você esteve nu, esteve preso, esteve tudo? Porque eles estão falando diretamente dele. Ele está falando não. Ele está falando que qualquer ser que esteja preso, esteja passando fome, ele que é um ser evoluído, o mal que eu fizer a qualquer um desses seres, é a ele que eu estou fazendo. A gente não consegue ainda captar essa mensagem. Porque fala assim, mas aquele matou. Tá, mas quem criou o ser que matou? E a gente não faz essa ideia. Deus criou dois seres, os ruins e os bons. Né? Estudando o livro do Espírito, fala, não criou nem o ruim e nem o bom. Ele criou um ser e vai dar a ele chance de evoluir e aprender tudo o que ele precisa aprender para se tornar um Jesus, para se tornar um espírito puro. Né? Então, fala assim, as palavras de Jesus para nós, naquela época, né, quando ele disse isso, e hoje, quando nós estamos estudando mais de quase 2000 anos aí, que nós estamos estudando, nós não compreendemos ainda. Mas um dia nós vamos precisar compreender. Quando nós compreendemos, significa que nós evoluímos. E quando nós evoluímos a esse ponto, significa que nós estaremos indo para mundos melhores. Né? Enquanto eu debato com isso e ainda acho estranho, significa que a minha caminhada ainda é muito longa. Eu tenho muita coisa para sofrer e muita coisa ainda para aprender. Então ele diz assim, né, além do mais, renegar sua mãe. Aí Allan Kardec faz um parênteses aqui, né? E algumas pessoas preferem, às vezes, fugir desse tema. Se você for procurar, você não acha discussão sobre esse tema. Nenhuma palestra, em lugar nenhum, fala diretamente disso. As pessoas preferem, às vezes, ignorar. Allan Kardec, ele tinha que trazer as informações. Então, ele diz assim, em relação, então, algumas pessoas têm dúvida se Jesus era o único filho ou não. Allan Kardec praticamente confirma aqui, né? Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Se ele está dizendo que eles nunca tiveram simpatia por ele, significa que ele tinha irmãos. Né? Aí ele usa o termo assim, espíritos pouco avançados não compreendiam sua missão. Né? A conduta de Jesus, conforme entendiam, aquilo que a gente falou ali no começo, era esquisita. E os seus ensinamentos não os tinham convencido. Eu tenho certeza, eu vou falar assim para você, Fábio, acontece muito comigo.
Quando você começa a se dedicar a uma religião, o caso que você está fazendo agora, se você tem amigos, e se você se afasta um pouquinho deles, porque você quer levar uma vida, né, mais reservada, fugir às vezes de bebida, de uma coisa e outra, o que as pessoas falam para você? Ah, Fabião agora pirou ali, tá? Agora queremos seguir, largou mão da gente, não quer mais. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com essa vida material. É impossível você viver uma vida espiritual no meio dos seres materiais. Só que Jesus encarna na Terra para fazer isso. Só que ele não podia, ele não ia trazer, ele foi escolhido a nascer numa família, né? E ele tinha que estar na Terra. Não necessariamente, né, os seres que estariam todos com ele seriam todos evoluídos. A gente sabe que sim, que ele escolheu alguns para estarem com eles. Mas de evolução maior, o que tinha maior evolução, e acho que de todo o tempo que se houve na Terra, o de maior evolução que encarnou na Terra foi Jesus. O restante, todos abaixo deles. Ficaram vários no mundo espiritual assessorando, e ele foi o que, né, teve a missão de encarnar nesse mundo. Né? Então ele diz assim, não os tinha, era esquisito e os seus lamentos não os tinham convencido. Parece que um dos irmãos dele, acho que é Tiago, que eles falam, lá no final, mas depois da saída de Jesus da Terra, ele começa a divulgar os ensinamentos. Aí ele diz assim, parece que até certo ponto partilhavam das prevenções dos inimigos. Aqueles que não gostavam, os irmãos apoiavam, né? Vamos tirar de circulação. Ah, tira mesmo, porque esse cara aí não é nosso irmão, né? É meio fora da casinha, né? A gente fica imaginando quem será que é fora da casinha nessa história toda, né? Aí, sim, o fato é que eles tinham, por Jesus, né? O tinham mais como um estranho do que um irmão. Imagine que quem era o estranho era Jesus, né? Hoje nós vamos estudar isso, né? Espero que não tenhamos nós sido irmãos dele, mas a gente poderia estar lá e ter falado a mesma coisa, né? Quem é esse louco aí que anda com esse bando de gente para lá e para cá, falando essas coisas aí que ninguém entende? Né? Então, assim, do que um irmão, né? Eu tinha mais como um estranho do que um irmão quando se apresentava em família. E aí eles falam que João usa, né? Afirma que eles, isso está em João, né? Capítulo 7, versículo 5, João afirma no Evangelho que os irmãos deles não acreditavam nele. Então, João também afirma que ele tinha irmãos e que os irmãos não acreditavam em sua missão ou naquilo que ele fazia. Aí ele vai falar da mãe de Jesus, né? Ele fala assim, quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho. Mas é preciso, isso o Allan Kardec falando na missão de Jesus, da mãe e dos irmãos dele nesse capítulo. Então, assim, mas é preciso deixar claro, né? Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho. Mas é preciso deixar claro que também ela, mãe dele, na época, não, parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão. Ela acha meio estranha também quando ele sai de casa. Ela não fala nada, ela se mantém na dela, mas ela, segundo ele acha... Existem algumas obras espíritas, eu não li muito a respeito, mas depois do desencarne de Jesus, ela começou a propagar o Evangelho. Né? Acho que isso. junto com, João. com Pedro, com quem João. ficou tomando conta dela? Foi um dos João. apóstolos. João. João. Né? Aí ela e João começaram a propagar o Evangelho, né, da maneira dela. Isso. Então ele fala assim, é preciso deixar claro que ela também parecia não fazer uma exata da missão. Então nesse momento, quando ele inicia, para ela é tudo estranho. Né? Pois ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhe deu testemunho, como fez João Batista. Como se sabe, né? Não sei se todos sabem, o único dos apóstolos que ficou ao lado de Jesus foi João.
todos fugiram, todos se esconderam depois que Jesus foi preso. O único que foi lá, avisou Maria, acompanhou Maria em tudo aquilo, né, que ela passou, foi João. Né? A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Então, a função, a missão de Maria na Terra foi ser a mãe de Jesus. Ser o corpo aonde seria gerado, né, o corpo no qual Jesus encarnaria. Então, assim, aí você vai falar, nós não vamos encontrar isso no Evangelho, você vai encontrar poucas passagens falando de Maria, fala dela com 14 anos, acho que quando ela engravida, um pouco antes, né, depois eles vão falar da evolução e no entendimento que o Espiritismo tem. Por ela ter um pouco de evolução, era um espírito abaixo da pureza de Jesus, mas já era um espírito bom. Um espírito capaz de encarnar para cumprir uma missão. Então, ela foi escolhida como missão para esse espírito vir à Terra. Houve uma preparação de muito tempo, da mesma forma que Jesus teve que fazer uma preparação para encarnar na Terra, Maria também, para receber, né, para gerar esse corpo no qual Jesus viria, ela também precisou preparar muito tempo. Falam em mais de 1000 anos, né? Não se tem aí sim uma clareza, mas se sabe que foi feito, né, um trabalho para que isso acontecesse. Né? Então, seguindo nesse entendimento, a missão de Maria foi encarnar na Terra para receber e apoiar Jesus. José foi um espírito escolhido também para gerar e dar apoio, né? Cumpriu também a missão dele, não precisou ficar na Terra muito tempo. Maria precisou ficar mais algum tempo. E como você falou, né, isso nós vamos achar nas obras espíritas, nós vamos encontrar em A Caminho da Luz sobre a preparação para Jesus vir à Terra. Nós vamos achar num livro chamado Boa Nova, de Humberto de Campos, citações sobre, acho que até o desencarne de Maria, né, o que acontece, dessa missão, né, que se fala. Isso nós vamos encontrar no Evangelho, que Jesus, né, tanto que ele gosta da mãe, mas ele não é apegado dessa forma materialista. Antes de morrer, ele fala para João, né, cuidar dela. Isso. E fala para ela ficar, né, ter ele como filho. E aí os dois, né, João leva, e eles falavam que a mulher precisaria ter alguém, né, um homem próximo a ela, porque era muito difícil a vida para as mulheres. E a partir de então, após ao desencarne de Jesus, né, como diz, acho que tudo tem seu tempo, né, ela precisava passar como evolução, porque apesar dela ser um espírito de evolução, ela não era ainda um espírito puro quando veio à Terra. Então ela precisava ainda passar por alguma coisa para evoluir. E com certeza a missão dela, que ela teve na Terra, ajudou-a a alguma coisa. Então nós vamos ter um outro relato no livro, acho que é Memórias de um Suicida, que conta a história de Camilo Castelo Branco, e onde é citado um hospital que existe no Vale dos Suicidas, onde Maria, o hospital se chama, acho que Maria de Nazaré é o nome do... Não tenho certeza aqui, é o nome acho, E ela, depois do desencarne, né, da separação, da saída dela do corpo e a volta para o mundo espiritual, leva um tempo, ela retorna, é recebida por Jesus, acho que Jesus que vem buscá-la, recebê-la, né, encaminhá-la para o mundo espiritual.
Depois, por essa ternura, e o tempo depois, até o desencarne dela, do desencarne de Jesus até o desencarne dela, ela começa a trabalhar em benefício dos mais simples, auxiliando como mãe, orientando, ajudando na casa onde eles viveram, como se fosse a casa do caminho, onde eles recebiam, alimentavam, passavam o evangelho. Ela também começa a participar e auxiliar, né? Ela começa a seguir mais ou menos aquilo que o filho, né, quando esteve na Terra, mostrou para ela. E quando ela retorna para o mundo espiritual, e isso é contado nas obras espíritas, você não vai encontrar em lugar nenhum mais nada sobre isso, a não ser aquilo que é dito nos evangelhos. A oração de Ave Maria é tirada de trechos do evangelho onde estão citadas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É uma saudação que uma prima dela, né, que foi a pessoa que gerou João Batista, depois que ela engravida, ela vai visitar, né, a mãe de João Batista, e quando ela entra para conversar com a mãe de João Batista, ela fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E tem uma passagem, né, que João Batista, acho que ela já está grávida de mais tempo, né, de João Batista, e Maria tinha acabado de engravidar. Diz que o João Batista se mexe, né, na barriga da mãe, e ela fala como se houvesse, né, uma ligação entre eles, e a gente vai saber depois que sim, né? João Batista é aquele que encaminha Jesus, recebe Jesus e coloca Jesus para começar a sua missão, e depois ele é morto, né? Então tem essa passagem, depois de algumas outras passagens dentro do Evangelho que citam, e depois cita essa passagem de Jesus pedindo para João Batista cuidar da mãe dele, né? Da mãe dele ficar com João Batista, até ele fala: eis seu filho, né? Cuide como filho, cuide como mãe, tenha esse como filho, e os dois seguem, e ela faz a trajetória dela até o desencarne. Quando ela retorna para o mundo espiritual, uma das missões dela, e é contada, por isso que eu falei, em um livro espírita, acho que está na Boa Nova, uma das coisas que ela faz é ir buscar Judas, que apesar de ter sido uma missão, tudo que ele fez, né, dele participar também desse grupo que vem à Terra para passar por isso, ele é uma das pessoas bastante importantes, né, nessa vivência de Jesus. É ele que entrega Jesus, e depois ele acaba se suicidando, né? E todos nós sabemos, isso é contado, né, nesse livro que eu falei do Memória do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Ele está no Vale dos Suicidas. E aparentemente ele está muito consciente que a gente diz assim, do que ele fez. Para ele causou um mal muito grande. Ele mandou para a morte, não era o que ele queria, mas ele mandou para a morte um ser, né, da capacidade da evolução de Jesus. Então aquilo para ele foi muito difícil. E quem vai resgatar Judas no Vale do Suicida é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E ela convence ele, depois de muito tempo, de muita conversa, quando ela fala que é a mãe de Jesus, ele cai na realidade e ele é resgatado e levado, né, para o mundo espiritual. E depois constam, até hoje, isso nós vamos encontrar em vários livros de Chico Xavier, do que é contado, que Maria de Nazaré é um espírito de muita evolução que participa de falanges que auxiliam principalmente as pessoas que se suicidam. É até interessante, né? Porque nós estamos no mês de setembro amarelo, né? Que fala bastante dessa parte do suicídio. Ela é uma das pessoas responsáveis hoje para auxiliar essas pessoas que passam, na verdade, pelo suicídio. E tem hospitais, é bastante interessante, né? Que os hospitais ficam na onde eles estão, que eles chamam do Vale dos Suicidas. Porque primeiro o ser que se suicida tem que entender, né, o erro praticado, cair numa realidade do que ele fez, e depois de algum tempo de passar por isso, que eles falam que há necessidade de passar, né, por tudo aquilo que a mente dele carrega, né, de
do ato praticado, para depois chegar alguém, conversar, para que ele caia na realidade e depois sejam resgatados. Então, a missão, né, de Maria, mãe de Jesus hoje, é de ir à frente de uma grande falange, de uma quantidade grande de correntes, vamos dizer assim, espirituais, né, para termos que se usam nos centros espíritas, que ajudam no resgate desses suicidas, né? Então, só mais ou menos, a gente não vai conseguir falar tudo, mas como diz assim, Allan Kardec não fala mal de Maria, ele só fala que ela, quando encarnada, não tinha o conhecimento, a ponto do conhecimento de Jesus, mas não tira dela a missão que ela cumpriu. Que foi dado para ela uma missão, né? Foi escolhido no mundo espiritual entre esses espíritos bons e evoluídos, não puros ainda, alguém que viesse cumprir a missão de servir de corpo para a gestação, né, do corpo para Jesus encarnar na Terra, que é uma baita de uma missão. Mas que eles dizem que no momento, como espírito, ela não era evoluída para ser maior do que Jesus. Por isso que Jesus fala, quem é minha mãe, que são meus irmãos, não desfazendo dela, mas se colocando como espírito evoluído que veio ensinar e dando o valor dela como mãe. Ele nunca renegou e não renegou principalmente na sua morte, no seu desencarne. Mas que naquele momento ele era o ser que veio à Terra para passar o ensinamento, e não ela, né? Ela teve a missão de gerar, né, de ser o ventre onde ele foi gerado e de auxiliá-lo na sua infância, né, até ele chegar na idade adulta, onde ele assume as rédeas e vai seguir, né, a sua missão. E ela cumpriu a dela. Com mais alguns aprendizados. Não foi uma missão fácil, porque para ver o filho no Calvário lá, né, toda a via sacra, não deve ter sido fácil. Não. Então, mas para um espírito não que tenha a evolução total, já tem um conhecimento da parte de encarnação e reencarnação. Apesar de ver o sofrimento do filho, acho que quando ela caiu na realidade, ela falou, não, né? Ele vai sofrer, ele é um espírito, mas ele foi preparado para isso. Ele foi preparado, então ele vai passar, né? Por isso que ela falou assim, apesar dela sofrer, eu acho até eu conversava com a minha esposa ontem sobre isso, né? A gente estava falando, ela também precisava passar por isso, para ajudar na evolução dela. Com certeza. Vamos tentar entender assim. Ela passou por isso, viu, né? Ela tinha uma evolução, como um espírito evoluído, vem à Terra, cumpre uma missão de receber isso. Ela não tinha ideia, talvez, daqui, quando está encarnado ainda, porque demora um pouquinho, porque ele, apesar, né, de ser um espírito evoluído, quando vem à Terra, o esquecimento é para todos. Só um espírito da evolução de Jesus que não vai esquecer a sua missão, que ele tem para fazer, tanto que quando criança ele já sabia. Para ela, não. Mas na hora que chega para ela a consciência, ela deve ter tomado a consciência. Ah, eu vim na Terra para isso. E ela era bastante orientada também, né? Através da mediunidade, os anjos, né? É citado na Bíblia anjos, mas são seres espirituais que tinham contato com ela e conversavam com ela. E ela, quando uma das palavras dela dita que nós vamos encontrar na Bíblia, no Evangelho, é que quando ela sabe, né, que o anjo Gabriel fala para ela que ela vai, né, receber no ventre dela um ser de evolução, ela aceita e fala, eis aqui sua serva, né, estou pronta para a missão. Mesmo não tendo ideia e base do que seria, com 14 anos, eu acho, ela fala assim, eu estou pronta, eu aceito a missão. Então, eu falo assim, imagine a trajetória dela até a morte de Jesus, o quanto esse espírito evoluiu e o quanto hoje, na condição que ela tem no mundo espiritual, ela pode ajudar as mães e aos filhos, né? As pessoas que se suicidam. Certeza. Né? Quanto aprendizado ela teve, evoluiu, aproveitou para aprender isso, evoluir, volta para o mundo espiritual para continuar cumprindo uma missão. Perante os filhos, né? Perante as mães.
né? Imagine você fazendo uma oração quando você tem um problema com o filho, até num suicídio desse, na morte do filho, e você entra em contato com esse espírito de luz e conversa com ele. Se você não recebe, né, uma força, um auxílio espiritual aí. Verdade. Energia é muito grande, né? Isso aí, Oswaldo, vamos Acho que é encerrar? isso. Sim, é o que a gente tinha, acho, né? Não dá pra gente entrar muito, né? Um dia a gente até pode fazer uma live para assuntos assim, mas para a gente esmiuçar esse trecho é mais ou menos isso, o ensinamento de Jesus, né? Que é mostrar que apesar de a gente estar encarnado, ter pai, ter mãe, todos nós somos irmãos, né? E a gente vai precisar muito tempo ainda para a gente entender isso e entender também o papel de Maria. Para nós espíritas, né? Eu falo assim, vai ter bastante pessoas aí que são católicas que estarão na live. É bom também para eles irem buscar essas informações, né? Porque são informações novas, porque a gente só ouve falar, né? Maria, a gente sabe, a missão maravilhosa, mãe de Jesus, não pode sair da terra ilesa, né? Achando que não é ninguém, não é nada, mas entendendo o papel de cada um, né? Como pai, como mãe, como filho, nós vamos continuar estudando isso, né? A sequência do capítulo vai falar mais diretamente entre pais e filhos, como é que acontece a reencarnação, quem reencarna no lugar de quem vem por quê, por que um é pai, por que um é filho, qual é a missão do pai e a missão dos filhos, mas acho que dá para a gente entender mais ou menos o que Jesus, ou o que o capítulo, né, trazido por Allan Kardec quer ensinar para nós nesse trecho do Evangelho. Tá Que certo. seja ok? Vamos encerrar. Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos oportunidade de aprender, e tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto de nossos familiares, nossos amigos e nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em cada um de nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, que não participaram da live. Nós elevemos o nosso pensamento até eles, para que essas correntes espirituais também possam visitar os seus recintos e auxiliá-los em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. Sim, sim. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei
no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Boa semana. Que a paz seja com todos. Até mais, Aldo. Valeu, Fábio. Boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja. Deus abençoe.